Você já se perguntou se existe alguma prova fora da Bíblia sobre Jesus de Nazaré? Algo que até os mais céticos não conseguem ignorar? A maioria das pessoas nunca ouviu falar da carta escrita por um historiador judeu do século I. Mas ela existe. E o que está nela pode transformar a forma como você vê o cristianismo, a fé e a verdade sobre o Messias. Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir o retrato mais surpreendente de Jesus vindo das mãos de quem jamais foi seu discípulo. Flávio Joséfo, um nome que à primeira vista pode passar despercebido nos corredores da fé. Mas por trás desse historiador judeu do século I, nascido em Jerusalém, esconde-se um dos maiores testemunhos da convivência entre a cultura judaica, o Império Romano e o surgimento do cristianismo primitivo. Ele não foi apenas um estudioso, foi um homem que viveu os abalos da fé, os conflitos do Templo de Jerusalém e os rumores sobre o Messias que surgia em Nazaré. Seu legado vai muito além das palavras. É uma ponte entre os evangelhos e a historiografia antiga. É intrigante imaginar esse homem caminhando pelas ruas de Jerusalém, talvez passando por fariseus em debate com saduceus, observando os discípulos de Jesus pregando ao povo. Sua formação como sacerdote e sua inclinação à erudição fizeram com que ele compreendesse não só os rituais do judaísmo, mas também as intenções ocultas dos poderosos de sua época. E foi exatamente por viver nesse caldeirão de tensões que seus relatos se tornaram fontes históricas de valor incalculável. Um mapa antigo que ilumina a jornada da fé cristã em meio à perseguição romana. Joséfo foi aquele que, mesmo tendo servido ao Império Romano após a grande revolta judaica, não deixou de registrar com rigor a memória de sua gente. Ele se tornou, de forma curiosa, uma voz entre os mundos, entre os apóstolos como Pedro, João e Maria Madalena e os imperadores como Vespasiano e Tito. Suas palavras ajudam a costurar os fragmentos da tradição oral dos judeus e os primeiros passos dos seguidores de Jesus de Nazaré, aquele que muitos já proclamavam como o Messias esperado. Seus textos são como pergaminhos vivos que ecoam séculos de fé e resistência. Na sua obra, especialmente em antiguidades judaicas, encontramos não apenas relatos sobre a destruição do Templo de Jerusalém e a queda da província da Judéia, mas também descrições que alimentam o testemunho de que Jesus de Nazaré realmente viveu, ensinou, operou milagres e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Ao mencionar Jesus, mesmo com controversas interpolações cristãs posteriores, Joséfo se posiciona, ainda que discretamente, como uma testemunha da revolução espiritual que acontecia entre os judeus. Seus registros não são apenas linhas, são pontes entre o céu e a história. Para os estudiosos de arqueologia bíblica, suas obras são preciosidades. Elas fornecem o pano de fundo necessário para entender o que os manuscritos antigos não dizem abertamente. Nas entrelinhas de Joséfo, vemos a fé sendo perseguida em Roma, o nascimento de comunidades cristãs lideradas por Tiago, irmão de Jesus, e o dilema dos judeus entre manter sua identidade religiosa e sobreviver ao jugo romano. É impressionante como, mesmo séculos depois, o eco de sua escrita ainda ressoa nos debates sobre a veracidade do Evangelho e o impacto dos discípulos na expansão da fé cristã. E claro, é impossível não pensar, porque Deus teria permitido que um historiador judeu, colaborador de Roma, se tornasse uma das maiores fontes sobre Jesus. Talvez porque, em sua sabedoria infinita, o Senhor quis que até os registros do Império Romano carregassem a semente da verdade. E assim, ao lermos Flávio Joséfo, não estamos apenas lendo história, estamos vendo o plano divino atravessando os séculos. E é aí que o próximo capítulo se desenha com a espada, o fogo e a esperança que emergiram durante a grande revolta judaica.
Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A Judéia fervia. O Templo de Jerusalém, símbolo da fé judaica, estava sitiado por um clima de tensão e resistência. No ano 66 d.C., o estopim da grande revolta judaica foi aceso, uma rebelião de um povo cansado de opressão, tributos abusivos e do domínio implacável do Império Romano. No meio desse cenário caótico estava ele, Flávio Josefo, não apenas como observador, mas como comandante das forças judaicas na Galileia. Um historiador com a espada em punho. Parece improvável, mas é assim que Deus escreve a história com tintas que desafiam a lógica humana. Josefo não era um guerreiro nato, era um homem de estudo, sacerdote e estrategista. Mesmo assim, assumiu a liderança de batalhões judeus, tentando conter o avanço das legiões romanas. E foi nessa posição que conheceu o peso da derrota. Foi capturado pelas tropas de Vespasiano. Na prisão, entre os ecos de aço e areia, fez algo inesperado. Profetizou que aquele general romano se tornaria imperador. Uma previsão ousada que se cumpriu pouco tempo depois, mudando completamente o rumo da sua vida. Essa profecia lhe garantiu algo raro na época: clemência. Vespasiano, impressionado, não só poupou Josefo, como o acolheu como conselheiro e intérprete. Foi assim que ele ganhou cidadania romana e passou a escrever sob a proteção dos Césares. Muitos judeus o consideraram um traidor. Mas, na complexidade da história, talvez ele tenha sido instrumento para preservar verdades que, de outra forma, teriam sido destruídas junto aos escombros do Templo de Jerusalém. Até hoje, estudiosos debatem sua fidelidade ao judaísmo, ao império ou à verdade. Essa transição de guerreiro capturado a escritor imperial é simbólica. Mostra como, mesmo em meio à derrota, Deus pode redirecionar um destino para cumprir propósitos maiores. E não há como não lembrar de personagens bíblicos, como José do Egito, que também foi vendido, preso e elevado. Não por mérito próprio, mas pela soberania divina. Assim também aconteceu com Josefo, um homem moldado pela dor, mas usado pela mão invisível que rege a história. É importante lembrar que essa revolta não foi um levante isolado. Ela revelou a fragilidade da coexistência entre os judeus e o Império Romano. O Templo de Jerusalém seria destruído anos depois, em 70 d.C., como sinal do juízo, mas também como preparação para o novo templo espiritual, aquele edificado sobre a rocha que é Cristo. Josefo foi, mesmo que involuntariamente, cronista dessa transição, desse lamento e dessa esperança que brota das ruínas. E enquanto os estandartes romanos marchavam rumo à capital sagrada, Josefo empunhava agora a pena, pronto para registrar não só batalhas e impérios, mas também a figura intrigante daquele que chamavam de Jesus de Nazaré. Um homem que, mesmo crucificado, não deixava de ser lembrado. Um nome que persistia mesmo nos corredores do poder romano. E é justamente aí que surge um documento que atravessaria séculos. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. É impossível estudar a história do século I sem recorrer às palavras escritas por Flávio Josefo. Seus livros, em especial Antiguidades Judaicas e A Guerra dos Judeus, são verdadeiros portais para compreender a realidade da província da Judéia sob o jugo do Império Romano.
Com precisão quase cirúrgica, Joséfo descreve os conflitos internos entre os judeus, a decadência espiritual dos saduceus e fariseus, a opressão dos imperadores romanos e o surgimento de um novo movimento de fé, o cristianismo primitivo. Mesmo sendo acusado de simpatizar com os romanos, sua obra permanece uma das mais confiáveis fontes da historiografia antiga. Ele não escreve apenas como quem narra fatos, mas como alguém que sente o pulsar da história. Por meio de suas palavras, vemos o Templo de Jerusalém em sua glória e também em sua destruição. Através de seus olhos, somos transportados às praças, onde apóstolos como Pedro e João pregavam, onde Maria Madalena testemunhava os milagres de Jesus, e onde a perseguição cristã começava a desenhar os contornos do martírio. Joséfo também nos ajuda a entender a teia complexa de influências políticas e religiosas da época. O Império Romano, sob figuras como Vespasiano e depois Tito, não via com bons olhos qualquer tipo de revolução, fosse ela armada ou espiritual. Jesus de Nazaré, com sua mensagem de fé, esperança e ressurreição, era uma ameaça, não apenas religiosa, mas também social. Joséfo, ao registrar esse ambiente, mesmo que com reservas, lança luz sobre o porquê de Pôncio Pilatos ter tomado decisões tão controversas. A riqueza das informações que Joséfo transmite também abre espaço para a arqueologia bíblica. Muitos locais citados por ele foram confirmados por escavações modernas, manuscritos antigos e tradições orais, e isso reforça a credibilidade dos evangelhos e do testemunho dos apóstolos, ainda que o historiador não fosse cristão. É como se o próprio Deus tivesse preservado, através de um escriba improvável, a verdade que sustentaria a fé de gerações futuras. Curiosamente, Joséfo se torna também uma ponte entre o judaísmo tradicional e a fé cristã nascente. Ele compreendia o zelo dos judeus pela lei, mas também reconhecia a influência crescente daqueles que seguiam o Messias. Seus relatos ajudam a visualizar o contraste entre a rigidez dos líderes do templo e a compaixão daquele que curava no sábado, acolhia publicanos e perdoava pecadores. E tudo isso está ali, nas entrelinhas de sua pena guiada por olhos atentos e uma alma dividida entre dois mundos. Ao olharmos para as obras de Joséfo, não vemos apenas história. Vemos um testemunho preservado pelo tempo. E é justamente dentro dessas páginas que ele menciona algo surpreendente, uma carta. Uma menção que atravessaria os séculos, lançando luz sobre um homem que muitos diziam ser apenas lenda. Um homem de Nazaré cuja fama ultrapassava fronteiras. Entre os muitos relatos escritos por Flávio Joséfo, há um trecho que provoca debates acalorados há séculos, a célebre referência a Jesus de Nazaré. Esse pequeno parágrafo, inserido nas antiguidades judaicas, tornou-se uma janela rara, onde a história secular encontra a fé cristã. Nele, Joséfo descreve Jesus como um homem sábio, realizador de milagres, mestre admirado, e menciona sua crucificação sob o governo de Pôncio Pilatos. Tudo isso em meio ao contexto político e religioso do século I, quando Roma dominava a província da Judéia. A importância desse trecho vai além de sua brevidade. Trata-se de uma das poucas menções extra-bíblicas a Jesus feitas por uma fonte judia e contemporânea aos eventos. O historiador judeu, ainda que não cristão, testemunha de maneira neutra, ou quase, que Jesus existiu, que tinha discípulos e que sua fama persistia mesmo após sua morte. Isso não é pouco. Em tempos de dúvida e ceticismo, a chamada Carta de Joséfo atua como um elo entre os evangelhos e a historiografia antiga. Há quem diga que o trecho foi editado por escribas cristãos ao longo dos séculos, e pode até haver alguma verdade nisso. Ainda assim, estudiosos sérios reconhecem que há ali um núcleo original que remonta ao próprio Joséfo.
Esse núcleo menciona os milagres de Jesus, sua influência entre judeus e gentios e o testemunho dos discípulos sobre sua ressurreição. Ora, se até um homem protegido pelo imperador romano fazia questão de incluir esse relato em sua obra, é porque o nome de Jesus já era impossível de ignorar, mesmo entre as elites de Roma. Imaginemos Joséfo escrevendo sob luz de velas, recordando os boatos que corriam em Jerusalém. Aquele galileu cura cegos, ressuscita mortos, ensina com autoridade. Talvez tenha lido as cartas de Tiago, conhecido como o irmão do Senhor, ou escutado pessoalmente os seguidores de Jesus que falavam com paixão e ousadia. Talvez tenha sentido, por instantes, o mesmo fogo que ardia em Pedro ou João ao falarem sobre o Mestre. Essa carta é mais do que um documento. É um vestígio da fé que já incendiava corações. Esse testemunho nos ensina algo poderoso. A verdade não precisa de defensores grandiosos, mas de registros fiéis. Deus usou um homem da história para confirmar o que os céus já proclamavam. Mesmo que Joséfo não tenha se dobrado ao Messias, sua pena traçou linhas que ecoam até hoje nos púlpitos, nas salas de aula e nas almas que buscam a verdade. E à medida que lemos seu relato, somos levados a um cenário cada vez mais revelador. O embate inevitável entre aquele carpinteiro de Nazaré e os guardiões da tradição do templo. O ministério de Jesus de Nazaré, como retratado por Joséfo e pelos evangelhos, não foi neutro nem passivo. Pelo contrário, foi um constante embate com as estruturas religiosas que dominavam Jerusalém. Fariseus e saduceus, dois grupos que, embora rivais entre si, dividiam o controle do templo de Jerusalém, viam em Jesus uma ameaça real. E com razão. Ele não apenas falava com autoridade, como realizava milagres que desafiavam as tradições mais rígidas. Seu ensino era como espada de dois gumes, cortando a hipocrisia e expondo os corações. Os fariseus, zelosos pela lei, não compreendiam como um homem vindo de Nazaré, uma vila sem prestígio, ousava perdoar pecados, curar no sábado e sentar-se com publicanos e prostitutas. Já os saduceus, aristocratas aliados de Roma e guardiões do templo, viam sua influência política escorrer pelos dedos. O Messias, que o povo começava a aclamar, ameaçava sua estabilidade e, pior, sua aliança com o Império Romano. Era mais conveniente eliminar Jesus do que permitir que suas palavras inflamassem as multidões. Joséfo, como historiador judeu, observava esse conflito de perto. Ainda que comedidamente, ele registrou como Jesus era seguido por uma multidão que crescia, como sua fama de fazer milagres de forma pública colocava os líderes religiosos em xeque. Era impossível esconder os sinais. Cegos viam, paralíticos andavam, mortos voltavam à vida. A religião, até então dominada por ritos e formalismos, agora era confrontada com a graça encarnada. E isso gerava tensão. Uma tensão que só aumentava à medida que a Páscoa se aproximava. Imagine a cena: os portões de Jerusalém se enchendo de peregrinos, os murmúrios sobre Jesus ecoando entre colunas do templo e os sacerdotes debatendo em segredo como deter aquele homem. A confrontação era inevitável. E Jesus, conhecendo os corações, não recuava. Chamava-os de sepulcros caiados, denunciava os abusos do sistema e relembrava o povo da verdadeira essência da lei. Ele não estava ali para destruir a lei, mas para cumpri-la, e com isso desmontar os alicerces da religião corrompida. Esse embate nos lembra que o cristianismo primitivo nasceu não como uma religião formal, mas como uma revolução espiritual. Jesus não veio fundar um templo, mas transformar corações. E isso é desconfortável para qualquer sistema que deseje manter o controle. Joséfo, mesmo sem ser discípulo,
captava esse desconforto nos olhos dos fariseus, na arrogância dos saduceus e na tensão crescente das autoridades. Porque quando a verdade anda entre os homens, ela não pede licença. Ela confronta, expõe, liberta. E esse conflito, como veremos, não ficou restrito aos corredores do templo. Ele tomaria proporções maiores quando Jesus, montado num jumento, cruzasse as portas de Jerusalém em meio a clamores de Hosana, um momento de glória e o começo do fim. A cidade pulsava. Jerusalém estava tomada por peregrinos, palmas agitadas no ar e corações ardendo de expectativa. Era Pessach, a Páscoa judaica, tempo de memória e libertação. Foi nesse cenário que Jesus de Nazaré, vindo de Betfagé, montado num jumento, entrou pela porta oriental da cidade. Um gesto que parecia simples, mas que carregava o peso de profecias milenares. Os discípulos, entre eles Pedro, João e até Maria Madalena, viam a cena como o cumprimento visível do que Zacarias havia predito. Eis que vem a ti o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento. Zacarias 9:9. Flávio Joséfo, embora não relate diretamente essa cena como os evangelhos, conhecia o impacto que um gesto público como esse causava em Jerusalém. Para os judeus, o Messias deveria vir em poder e glória, libertando Israel do domínio romano. Mas aquele homem simples, vindo de Nazaré, escolheu a humildade como trono e a paz como estandarte. O povo gritava, Hosana ao filho de Davi, uma aclamação messiânica clara. Os fariseus estremeciam, os saduceus franziram o senho, e Roma observava em silêncio. A entrada triunfal não foi apenas um desfile simbólico, foi uma afronta direta ao sistema. O povo, sedento por esperança, via em Jesus o Messias prometido. Os líderes religiosos, acuados, tramavam sua prisão. Pôncio Pilatos, embora ainda distante dos acontecimentos centrais, começava a ser pressionado. A multidão via milagres, mas o sinédrio via um problema. Um problema que precisava ser eliminado antes que causasse mais agitação em tempos tão delicados. Essa cena nos ensina que muitas vezes o verdadeiro mover de Deus não vem com alarde, mas com simplicidade. O jumento, símbolo de paz, substituía o cavalo de guerra. A palha no chão substituía as espadas. O coração do Messias não buscava tronos terrenos, mas corações sedentos de redenção. E mesmo sabendo o que o aguardava, traição, julgamento, cruz, ele seguiu firme, porque o plano divino não podia ser interrompido. Era necessário que o cordeiro fosse entregue. Aquela entrada, embora triunfal, também era um prelúdio de dor. Maria, sua mãe, talvez sentisse no coração a agonia antecipada. Tiago, seu irmão, poderia já perceber o risco. Os discípulos ainda não entendiam por completo, mas algo no ambiente mudava. A atmosfera estava carregada de espiritualidade e tensão. O templo, centro da fé judaica, seria palco de confronto. E o homem que ali entrava não voltaria a sair da mesma forma. E assim, enquanto as palmas ainda ecoavam entre os muros de Jerusalém, as engrenagens da conspiração começavam a girar. Porque a próxima etapa do plano eterno se aproximava: a traição, o julgamento e a cruz. Na noite escura da traição, o peso da eternidade pairava sobre Jerusalém. Judas, um dos 12, rompeu o laço da comunhão e por 30 moedas de prata entregou o Filho do Homem. Jesus de Nazaré, aquele que realizava milagres e falava com a autoridade do céu, foi levado como um cordeiro ao matadouro. Joséfo, embora não cristão, relata em suas obras o costume romano da crucificação e a repressão brutal a qualquer um que representasse ameaça à ordem. Jesus, julgado sob pressão pelos líderes religiosos e entregue a Pôncio Pilatos, encontrou seu destino entre 2 criminosos. A sentença foi selada.
Pilatos, inquieto, lavou as mãos, mas isso não lavou a culpa do Império Romano. Josefo, como historiador judeu do século I, teria compreendido a complexidade desse gesto. Um procurador romano cedendo à pressão de uma elite religiosa em nome da estabilidade da província da Judéia. A cruz era uma punição exemplar, um aviso para os que ousassem se levantar contra Roma. E ainda assim, naquele madeiro, o maior ato de amor e redenção da história se desenrolava, enquanto Maria, sua mãe, assistia em silêncio ao cumprimento das Escrituras. Os evangelhos e indiretamente os relatos de Josefo falam da agonia, da coroa de espinhos, do vinagre nos lábios ressecados. Mas falam também das palavras que mudaram tudo. Está consumado. A morte, pensavam os fariseus e saduceus, seria o fim. Mas mal sabiam eles que o silêncio do sábado escondia o som da vitória eterna. No terceiro dia, a pedra foi removida e os discípulos de Jesus, Pedro, João, Maria Madalena, foram testemunhas do impossível, a ressurreição. O túmulo vazio se tornava agora o altar da nova aliança. Josefo menciona que os seguidores de Jesus continuavam a propagar sua mensagem mesmo após sua morte, afirmando que o haviam visto ressuscitado. Não se tratava de boato, era fé viva, uma fé que transformava pescadores em evangelistas, cobradores de impostos em pregadores, mulheres em portadoras das boas novas. Era o início de um movimento imparável, tão poderoso que mesmo perseguido por Roma, não se calou. E essa ressurreição não era apenas um evento, era uma declaração. Nem a cruz, nem o império, nem o tempo poderiam apagar o nome de Jesus. A ressurreição ecoava como um trovão entre os escombros do templo. O véu se rasgou. O céu se abriu. O que antes era exclusivo passou a ser acessível, e Josefo, com sua pena atenta, registrava os desdobramentos daquele fenômeno. Não era apenas a história de um homem justo, era o nascimento de uma fé que resistiria às fogueiras, aos leões, ao exílio e à morte. Fé essa que, mesmo nos salões de Roma, começava a ser sussurrada com temor e reverência. E não demoraria muito para que o nome de Jesus se tornasse conhecido nos corredores do poder, não como um rebelde, mas como uma esperança. E é aí que a história avança, levando-nos para o coração do império, onde até os imperadores começaram a ouvir falar daquele Nazareno crucificado e ressuscitado. Roma, coração do império, trono dos Césares, centro do mundo conhecido. Era ali que tudo acontecia: política, cultura, religião, poder. Mas foi também ali, nas sombras de suas colunas de mármore e entre os becos da plebe, que o nome de Jesus de Nazaré começou a ser sussurrado, a ser proclamado com ousadia e, finalmente, a ser temido. Flávio Josefo, com sua visão crítica e sua conexão com os círculos romanos, registrou o crescimento desse novo movimento, o cristianismo primitivo. Ele observava quase com espanto como os seguidores daquele homem crucificado se multiplicavam mesmo diante da perseguição. Os relatos apontam para uma fé que não recuava. Cristãos eram lançados às feras, queimados em praças públicas, caluniados e marginalizados. E mesmo assim, cresciam. Como explicar isso? A resposta era simples, mas poderosa: fé. Uma fé que nascia da convicção de que Jesus havia ressuscitado, que o Messias era real e que sua promessa de vida eterna valia mais que a própria vida terrena. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, Maria Madalena exilada, João enviado a Patmos. E mesmo sob o domínio de imperadores como Nero e Vespasiano, a chama não se apagava. Josefo via isso. Ele não compreendia completamente, mas reconhecia o fenômeno. Em Roma, o nome de Jesus era pronunciado com respeito por uns, com temor por outros. Aqueles que antes seguiam os rituais do Templo de Jerusalém, agora se reuniam em casas, partiam o pão, liam os evangelhos,
e proclamavam que o Messias havia vencido a morte. Era a fé cristã se solidificando, uma comunidade que já não dependia das estruturas do templo, mas do Espírito Santo. E isso incomodava, porque era impossível controlar uma fé que vinha de dentro. Essa expansão causava desconforto também entre os judeus mais tradicionais. A identidade messiânica de Jesus dividia famílias, comunidades e sinagogas. Joséfo, como historiador judeu, captava essa cisão. Ele mencionava a persistência dos discípulos, o zelo de Tiago em Jerusalém, o impacto das cartas de Pedro e a influência crescente de João. Era um novo tempo. Um tempo onde não apenas o templo físico era destruído, mas onde o templo vivo, construído em corações transformados, se erguia com poder. E mesmo que Joséfo não tenha professado essa fé, foi inevitável para ele reconhecer. O movimento cristão não era um mero culto passageiro. Era algo que desafiava os fundamentos do Império Romano. O Evangelho não precisava de armas, nem de templos luxuosos. Bastava a palavra, a comunhão, a oração e o testemunho. Roma tentava sufocar essa chama, mas cada mártir se tornava semente, cada perseguição alimentava a esperança, cada dor apontava para uma glória eterna. E então, como cronista atento, Joséfo sabia que algo maior estava acontecendo. Por isso, não apenas observou os cristãos, ele buscou conhecer a origem dessa fé. E isso o levou a um pequeno vilarejo na Galileia, onde tudo havia começado: Nazaré. Lá, encontraria não apenas ecos da história, mas pessoas reais, os familiares de Jesus. Joséfo, sempre curioso, sentiu-se impelido a ir além dos registros militares e políticos. Decidiu visitar Nazaré, uma vila simples, quase esquecida pelo tempo, mas que carregava nas pedras e nas pessoas a memória viva daquele que havia sido chamado de Messias. Lá, não encontrou palácios, mas encontrou testemunhas. Entre elas, Maria, a mãe de Jesus, uma mulher de olhar profundo, marcada por dores e esperanças, que ainda guardava no coração as promessas do anjo Gabriel. Era como tocar a própria origem do Evangelho com as mãos da história. Joséfo também conheceu Tiago, irmão de Jesus, um líder respeitado entre os cristãos judeus de Jerusalém. Tiago não buscava glória, mas vivia em retidão, conduzindo a comunidade com sabedoria e fé. Era conhecido como o Justo, e foi ele quem lhe contou como Jesus viveu, sua infância, suas palavras, sua morte e a certeza da ressurreição. Tiago não falava de um mito, mas de um irmão. Joséfo anotou, com precisão de historiador e surpresa, de quem via a fé encarnada em gente comum. Esses relatos não vinham de fábulas, eram memórias, marcadas por lágrimas e esperança. Maria falava pouco, mas cada palavra carregava um peso eterno. Falava do nascimento em Belém, dos pastores, dos reis do Oriente, da fuga para o Egito. Joséfo, um historiador judeu no século I, ficava maravilhado ao ver como essa mulher silenciosa havia vivido os eventos que mudariam o mundo. Maria não era apenas mãe de um crucificado, era guardiã de uma promessa. A promessa de que Deus havia descido à terra em forma de filho. A mulher que embalsamou o corpo do Messias agora testemunhava, em silêncio e fé, que ele havia vencido a morte. Essas conversas abriram os olhos de Joséfo para algo que nem mesmo sua erudição previa. A fé cristã não era uma invenção romana, nem um delírio místico. Era enraizada em vidas reais, em pessoas comuns, em famílias simples. A tradição oral se mantinha viva ali, passada de geração em geração, não como lenda, mas como testemunho. Os apóstolos eram mencionados com carinho e reverência. Pedro, o pescador impulsivo. João, o discípulo amado. Maria Madalena, a mulher liberta e enviada como anunciadora. Todos reais, todos transformados.
Joséfo não se converteu, mas algo mudou dentro dele, e isso se refletia em sua escrita, que passou a tratar Jesus e seus seguidores com respeito singular. Ele viu que a identidade messiânica de Jesus estava viva, pulsante. Não era apenas uma história de guerra entre judeus e romanos, era uma narrativa maior, onde o céu havia tocado a terra. E tudo isso começou num lar, com uma mãe, um filho e uma promessa. Mas o que ele ainda não sabia, ou talvez soubesse nas entrelinhas, é que essa fé não estava apenas nas palavras dos familiares. Estava viva nos discípulos, que mesmo perseguidos, jamais abandonaram a missão. E Joséfo, como quem segue os passos de algo maior, decidiu encontrá-los. Flávio Joséfo, reconhecido historiador judeu do século I, não apenas escreveu sobre guerras e imperadores. Em sua busca incansável por compreender os eventos que sacudiam a Judéia, ele também encontrou os discípulos de Jesus de Nazaré, homens e mulheres cuja fé sobrevivia às espadas do Império Romano. Entre eles, destacou-se Pedro, o antigo pescador, agora líder da comunidade cristã. Com palavras carregadas de arrependimento e graça, Pedro relatou como, mesmo tendo negado o mestre, foi restaurado para liderar com coragem. Joséfo ficou impressionado ao ver que aquela liderança não vinha de um trono ou exército, mas da transformação interior de um homem redimido. Em sua jornada, Joséfo conheceu também João, o discípulo a quem Jesus amava. Havia em João uma serenidade desconcertante, um amor profundo pelas pessoas e uma sabedoria quase poética. Ele falava de Cristo como quem fala de alguém que nunca deixou de caminhar ao seu lado. Seu testemunho revelava um relacionamento íntimo, forjado nos momentos de silêncio ao lado do Salvador. João não citava apenas milagres, ele citava o coração do Mestre, sua compaixão, sua luz, sua verdade. Joséfo, ainda que cético em muitos pontos, reconhecia que aquele amor não era ensaiado, era vivido. Outro testemunho que marcou profundamente Joséfo foi o de Maria Madalena. Em uma época em que a voz feminina era frequentemente ignorada, ela surgia como pilar de força e fé. Contou com emoção vívida como havia sido libertada por Jesus, como o seguiu até o Calvário e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Quando ela disse, "Eu o vi", não havia sombra de dúvida em sua voz. Era certeza pura, gravada em sua alma. Joséfo percebeu que Maria não repetia boatos. Ela anunciava verdades que haviam moldado sua vida de forma irreversível. Essas experiências tocaram Joséfo de maneira inesperada. Embora não tenha aderido à fé cristã, ele passou a tratar os discípulos de Jesus com uma reverência notável em seus escritos. Ele viu que a força daquele movimento não estava em espadas, nem em retórica, mas no testemunho vivo e no amor inabalável. Aqueles homens e mulheres não eram fanáticos, eram convictos. Estavam dispostos a morrer não por uma ideia, mas por uma pessoa. O Cristo ressuscitado que eles diziam ter visto, tocado, seguido. E assim, Flávio Joséfo registrou em sua obra mais que apenas fatos históricos. Ele preservou ecos de uma fé que, mesmo sob perseguição, florescia com poder. Sua pena capturou o impacto de um movimento que nascia entre os pobres, os perseguidos, os esquecidos, mas que transformava todos os que dele participavam. Seus escritos não apenas complementam os evangelhos, mas os confirmam de forma indireta, como uma testemunha externa que, mesmo sem professar a fé, não pôde ignorar seu alcance e verdade. A jornada de Joséfo entre os discípulos encerra-se como um tributo à veracidade dos primeiros cristãos, homens e mulheres comuns que, tocados por Jesus de Nazaré, tornaram-se colunas de uma fé que atravessaria os séculos. O historiador não se converteu, mas deixou para a posteridade a mais rica documentação não cristã sobre o Cristo. Um testemunho que ecoa até hoje.
não apenas como registro, mas como memória viva da fé cristã. Se Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I, reconheceu o impacto de Jesus mesmo sem segui-lo, o que nós, que temos acesso às Escrituras, à fé e ao Espírito Santo, estamos fazendo com essa verdade? Talvez hoje seja o momento de aprofundar sua caminhada espiritual. Reflita, compartilhe e viva essa fé com coragem. E se esse conteúdo falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative as notificações e continue essa jornada com a gente. Há muito mais para descobrir sobre a história real de Jesus e o poder transformador do Evangelho. Você conheceu o Jesus da história. Agora, prepare-se para ouvir Sansão contar a dele, uma vida marcada por força, paixão e um destino que desafia tudo o que você pensa sobre fé e quer.